Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, boa nem tanto, né? Acho que muito mais para ruim do que bom, né? Isso falando do jogo do Palmeiras que terminou empatado lá em Brasília contra o Água Santa. Gente, eu acho que tem sido uma tônica, né? A gente falar aqui nesses vídeos de pós-jogo que o Palmeiras até consegue fazer algumas jogadas, sobretudo no primeiro tempo, acho que consegue fazer um bom jogo, né? Foram pouquíssimos, né? Mas tiveram sim alguns jogos que o Palmeiras conseguiu. Mas aí o Palmeiras toma um gol e parece que o time fica completamente descompensado. E eu acho que mais do que isso, algo que eu tenho refletido muito, que eu tenho pensado muito também, que hoje, nesse jogo, resumiu bastante o que eu vou falar agora para vocês, que eu tenho visto algumas coisas que anteriormente não aconteciam, né? E o primeiro de tudo, eu acho que o que pelo menos mais me chamou a atenção, que aconteceu muito nesse jogo de hoje, foi a falta desse compromisso e dessa aplicação tática que o Abel sempre colocou como premissa, né, nesse time do Palmeiras e em todas as eras, né, em todas as temporadas, desde 2020. Pelo menos nós, torcedores palmeirenses, a gente sempre se acostumou com um time muito aplicado taticamente, com um compromisso tático muito forte dentro de campo. E pelo menos o que eu tenho visto nesse início de temporada, que para mim, sem dúvida, é o pior começo de temporada do Abel e também do Palmeiras, né? Nessa era Abel Ferreira. E aqui a gente precisa falar a verdade, né, gente? A gente precisa falar com sinceridade. É claro que eu não gosto de generalizar tudo, vocês sabem o meu posicionamento, vocês sabem como eu penso, mas eu também não gosto de brigar com a imagem e eu não faço isso. E hoje o que a gente viu foi um time com uma displicência tática muito grande. Alguns passes sem nenhuma conexão, sem nenhuma consciência, sem nenhum sentido, né? Principalmente no meio de campo. E o Palmeiras insistindo nisso. Eu acho que foi um primeiro tempo onde deu para salvar algumas coisas. O Palmeiras fez o gol muito cedo com o Flaco Lopes e teve mérito total do Flaco nessa jogada. E o primeiro tempo ainda foi menos pior do que o tenebroso segundo tempo. O segundo tempo, para mim, foi realmente muito tenebroso, foi muito ruim. E como eu falei, algo que me chamou demais a atenção foi essa falta de compromisso dentro do jogo, algo que eu particularmente não estou mais acostumada a ver o Palmeiras, sobretudo nessa era Abel, com essa falta de compromisso, né? Eu fiz um compilado, gente, e eu vou postar no meu Instagram. Eu fiz um compilado dos piores momentos desse jogo, que tiveram muitos, é verdade, mas eu fiz um compilado dos que eu julguei como os piores. E a maioria deles entra nesse âmbito, entra nesse quesito dessa falta de compromisso, dessa falta de aplicação. Principalmente do Aníbal Moreno, alguns lances também da nossa zaga bastante perdidas. Acho que o Naves fez um primeiro tempo interessante, acho que a zaga como um todo, o sistema defensivo como um todo foi muito mal, e isso tem virado uma tônica nesse começo de temporada, nesse começo de 2025. A baliza zero já é um passado muito distante desse time. A baliza zero, não levar gol, ter uma defesa sólida, ter um sistema defensivo muito constante, muito consolidado, e isso não tem acontecido e já não é de hoje, que chama muita atenção, né? Eu acho que quando o alerta ele é dado, tem que ser percebido, tem que ser refletido, tem que ser digerido e precisa sim tomar atitudes, tomar algumas decisões que precisam, enfim, de mudança, né, gente? Algo que eu falo muito aqui para vocês e que eu repito bastante aqui é que não tem como a gente ter resultados diferentes com a mesma postura.
com as mesmas atitudes, com as mesmas decisões. Eu não vejo problema algum, gente, de verdade mesmo, do Paulista ser um laboratório, do Paulista ser teste, de rodar o elenco, de ser esse período de como se fosse uma pré-temporada mesmo, de luxo, né? O que todo mundo tem falado. Eu não vejo problema algum, gente. Não vejo problema mesmo. Desde que esse laboratório, esses testes, essa rotação no elenco não comprometa o mínimo nesse início de temporada. Qual que é o mínimo nesse início de temporada? É se classificar para o mata-mata. E hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, o Palmeiras está de fora do mata-mata do Paulista. Como eu sempre falo aqui para vocês, generalizar não é uma opção na minha análise, eu não tenho essa conduta, e achar que, enfim, que está tudo perdido e que esse vai ser o retrato da temporada, que essa é a tônica da temporada. De fato, eu acho que, enfim, não é o melhor caminho, mas de verdade, gente, eu acho que o trabalho que é feito no Palmeiras, ele precisa sim ser melhorado em todas as camadas. E isso a gente tem visto como, dentro e fora de campo. Mas o campo reflete muita coisa de bastidor, o campo reflete muita coisa que tem acontecido ao redor das decisões, enfim, de quem está à frente do Palmeiras. E como eu falei, é um trabalho que precisa sim ser melhorado em todas as camadas, enquanto comissão técnica, enquanto jogadores, enquanto diretoria, enquanto presidência. Né? Eu acho que não é novidade para ninguém que o Palmeiras precisa sim de reforços. Foram 8 baixas até então, né? Tivemos baixas significativas e as reposições elas não foram feitas em quantidade e também em qualidade. Claro, o Paulinho chegou, esse sim é um jogador que eu julgo com uma qualidade acima da média, com uma qualidade onde se encaixa muito bem com a identidade do Palmeiras e com a grandeza do clube. Facundo Torres, a mesma coisa. Eu nunca achei que o Facundo seria uma contratação nesse molde de aposta. Sempre tive muita expectativa no Facundo e ele tem correspondido dentro de campo. Agora, a gente não pode falar, não conheço o Emiliano Martinez, eu torço muito para que faça bons jogos com o Palmeiras, que tenha uma vida longa dentro do Palmeiras, que jogue muito bem dentro do Palmeiras. Mas a gente não pode falar que é um jogador já consolidado. E de 8 baixas, vieram somente 3. Então, o Palmeiras tem sim que melhorar bastante esse trabalho em todas as camadas do clube, né? Enquanto comissão, enquanto Abel, acho que o time apresenta algumas falhas, né? Algumas falhas que antes não apresentava, algumas decisões também que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender, como algumas substituições, algumas escolhas. Hoje, por exemplo, o Rocha teve um erro capital, que foi inclusive no gol do Água Santa, e ele tirou o Mike, que eu julgo que estava bem no jogo, né? Ele estava pelo menos fazendo as suas funções enquanto lateral e fazendo de uma forma ok, enquanto o Rocha levando bastante sufoco, né, do Água Santa, e como eu falei, teve um erro bastante capital no gol do Água Santa e ele deixou o Rocha e tirou o Mike para a entrada, enfim, de jogadores também que não conseguiram mudar o jogo. Outra coisa também, o Rony entrou, né? O Rony tinha sido escanteado, né? Acho que a forma mais, o português mais claro, a própria Leila Pereira já tinha dito, já tinha falado abertamente em entrevistas falando que o ciclo do Rony se encerrou. O Rony não conseguiu ser negociado. Acho que tem muito parte nessas negociações frustradas do staff do jogador e hoje já é relacionado e entra para o jogo, e o Thales estava vivendo um momento legal, fez gol, não foi colocado, poupou o time com peças que acredito eu que não deveriam ser poupadas por conta do Palmeiras estar nessa posição mais delicada, né, enfim, de estar com a sua classificação arriscada, poupar o Facundo, o próprio Veiga, o Estevão. Se o Água Santa, com todo respeito, tivesse um jogador lá na frente, um atacante, ou jogadores de área mais qualificados tecnicamente, o Palmeiras poderia, de fato, sim, perder esse jogo e complicar ainda mais a sua situação
no Campeonato Paulista. Para esse pós-jogo fica essa mensagem, que eu acho que a rota ela precisa ser alterada, ela precisa ser recalculada agora e em todas as camadas do clube. De novo, vocês conhecem o meu pensamento, vocês conhecem a minha análise, eu não acho que está tudo errado, né? Claro que o momento agora ele está inflamado, que empatar com o Água Santa é péssimo, que empatar com o Bragantino também é péssimo, empatar com o Corinthians pelo primeiro tempo que fez também não é nada bom, apesar de ser um clássico, e que o futebol do Palmeiras em 2025 ele está sim muito abaixo, né, por conta dessa pré-temporada, tudo que a gente já tem falado aqui em todos os pós-jogos, né, que a gente tem feito aqui, mas eu também entendo que essa pré-temporada, esse começo, ele é um sustento, ele é um início, ele é um começo para o restante da temporada e precisa sim apresentar um mínimo, né? Precisa sim apresentar uma evolução, é o que eu entendo, né? Uma pré-temporada, ela começa realmente muito abaixo e ela vai com uma evolução, ela vai crescendo, né? O time vai se encontrando, o time vai se adaptando, né? Os jogadores que chegaram e são inseridos no elenco, eles vão melhorando, né? Existe uma melhora gradual, pelo menos esse é o meu entendimento. E até então o Palmeiras tem esbarrado em alguns jogos, né? De um jogo faz uma atuação muito ruim com times menores e depois faz uma atuação média e faz um primeiro tempo muito bom com o Corinthians. Então eu vejo que tem uma oscilação que ainda está muito inconstante. Numa temporada onde tem aproximadamente 85 jogos, uma temporada muito grande. É claro que esse não é o retrato, mas algumas rotas precisam ser recalculadas agora, né? O time precisa sim mostrar uma ascensão, precisa mostrar uma melhora. Eu quero muito saber sua opinião, gente. Deixa aqui nos comentários. Eu não quero fazer também desse jogo um caos, mas algumas coisas elas precisam ser revistas, alteradas. O planejamento ele precisa ser revisto demais, né? Porque, enfim, a gente não ter aí não termos algumas peças que o campo está gritando muito por isso, é uma falta de planejamento. Né? E com tudo que a gente fala aqui, né, do Palmeiras ser um time muito rico, com vendas extraordinárias e exorbitantes, não tem como o Palmeiras ficar nessa morosidade para contratar, porque, como eu falei, é uma pré-temporada, ok, precisa rodar o time, ok, precisa rodar o elenco, ok. O Paulista é um laboratório, é um teste, legal, sou muito a favor, desde que não comprometa o mínimo, que na minha visão é sim, se classificar para o mata-mata e ter uma evolução, ter uma ascensão. Né? Esperamos que isso aconteça. Eu quero muito saber sua opinião. Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia, curtiu o conteúdo? Duas ações são muito importantes, tá? Se inscreve no canal e deixa seu like também, porque assim você ajuda o YouTube a notificar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses. E se você não curtiu também o vídeo, quer deixar seu dislike, não tem problema nenhum, é a sua manifestação. Combinado, gente? Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.